crianças, tudo bem? Aqui estou eu novamente, a tia Grazi. Viemos contar mais uma história para vocês, eu e meu amigo Vareta. Será que ele está por aqui? Deixa eu chamar ele. Vareta, onde você está, Vareta? Vareta, cadê você? Estou aqui, tia Grazi. Oi, Vareta, tudo bem? Tudo, e você? Também, graças a Deus. E aí, animado para mais uma história? Claro, tia Grazi, o que nós vamos contar hoje? Nós vamos contar a história de Daniel na Cova dos Leões. Que legal! Não vejo a hora de aprender a história de Daniel. Então vamos lá! Vamos lá, amiguinho! Mais uma vez viemos aqui aprender da palavra de Deus. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ver aonde se encontra essa história na Bíblia, tá bom? Vamos lá! A história de hoje se encontra no livro de Daniel, capítulo 6, do versículo 1 ao 28, no Velho Testamento, tá bom? Vai lá, Daniel 6, do 1 ao 28. E você encontra a história inteirinha. Muito gostoso ouvir essa história. Vamos lá, então? Então vamos, Vareta. Vamos começar a história de Daniel? Vamos, tia Grazi! Então vamos lá, meu amiguinho. A história de hoje, crianças, conta de um moço que se chamava Daniel. Tia Grazi, por que Daniel na Cova dos Leões? Vocês não têm ideia por que é Cova dos Leões. Vamos ver o que vai acontecer com Daniel? Então, Daniel morava lá no castelo na época do rei Dário. O rei Dário reinava nessa época em que Daniel foi levado, lembra, cativo nesse lugar. Aí, lá ele começou a prestar serviço nesse reino. No reino de Dario, Daniel já era um moço que sempre foi esperto. Entre os outros moços que ali trabalhavam também no governo do rei Dario, Daniel se destacava. Daniel era filho de Deus, do nosso Deus. Ele era servo obediente, ele não maltratava as pessoas e ele sempre fazia o que era certo, trabalhava certinho, não tinha um erro que o rei visse em Daniel. E certo dia, o rei Dario chamou Daniel junto com os outros ministros, que Daniel era ministro lá no reinado de Dario. E Daniel trabalhava junto com esses dois ministros, eram 3. E Daniel se destacava entre os outros ministros, ele era o mais inteligente, ele era aquele funcionário que dava mais produção para o patrão, ele era aquele funcionário excelente para o patrão, ele sempre fazia tudo certo, ele não encontrava nenhum defeito em Daniel, o rei Dário. E ele gostava muito de Daniel, porque tudo que Daniel fazia era muito bom, ele era muito inteligente e sábio. Fora isso, Daniel, ele adorava o nosso Deus. Daniel amava o nosso Deus e ele adorava a Deus. Todos os dias Daniel orava ao Senhor. Lá no quarto onde ele morava, no castelo, ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia, sabia, Vareta? Verdade, tia Grazi? Verdade, e você tá orando ao Senhor também? Estou! Tomara que seja igual Daniel. Aí, criança, sabe o que aconteceu? Um dia, o rei Dário chamou Daniel e falou para ele: olha, Daniel, dentre os meus funcionários, eu gosto muito de você. Você é o mais inteligente, você é o mais sábio, o mais honesto. Que legal, tia Grazi. É, Vareta, o rei falou desse jeito para ele. Só que o rei falou isso perto dos outros. E os outros não gostaram de nada. Eles ficaram com ciúmes do rei ter elogiado o serviço de Daniel, sendo que eles também faziam a mesma coisa.
Só que o rei tinha uma razão a mais para elogiar Daniel do que eles, porque o rei achava o serviço de Daniel excelência, muito perfeito, tudo muito certinho. E o rei elogiou Daniel. E não é de ver, crianças, Vareta, que ao elogiar o Daniel, os amigos dele ficaram com inveja dele, do rei ter elogiado ele, e falaram assim: precisamos, amigos, precisamos armar alguma coisa contra Daniel. Parece que esse moço nada faz de errado. Precisamos achar algo para fazer com que o rei veja que ele não é tão perfeitinho assim. E assim eles fizeram, sabe, Vareta? O que eles fizeram, Tia Grace? Ai, Vareta do céu. Eles estavam chegando perto, um dia, perto da onde ficava Daniel. Daniel deixou a porta aberta do quarto e foi orar ao Senhor, como ele fazia todos os dias, 3 vezes ao dia. Daniel orava ao nosso Deus, o nosso Deus que está no céu. Aí, esses amigos essas pessoas que trabalhavam com Daniel, tiveram uma ideia. O que, Tia Grace? Eles pensaram assim, Vareta. Já sei. Falaram um para o outro: vamos fazer o seguinte, vamos avisar o rei, vamos dar uma ideia para o rei, que a partir desse exato momento o rei coloque uma lei que faça com que ninguém aqui no palácio adore outro Deus, fale com outra pessoa, a não ser o próprio rei, a autoridade maior. E foram falar com o rei, e o rei concordou. A partir daquele momento o rei falou: a partir de hoje, tudo que vocês quiserem falar, venham falar comigo. Não quero que vocês falem com outra pessoa, não quero que vocês adorem outras pessoas, outros deuses, somente eu. E quem não obedecer vai ser jogado na cova dos leões. Deixou bem claro. Ai, Tia Grace, que medo! É isso mesmo, o rei foi bem duro. E eles ficaram felizes e eles pensavam: agora quero ver como que Daniel vai fazer, porque ele adora o Deus dele. Ele faz aquela oração 3 vezes ao dia. Eu quero ver o que ele vai fazer agora. Agora ele não vai orar mais. Mas Daniel... Você acha, Vareta, que Daniel não orou mais? Ai, Tia Grace, eu acho que Daniel continuou orando. Isso mesmo, Vareta. Daniel não deu bola e continuou orando. Um dia Daniel estava lá na janela orando ao Senhor. E aqueles 2 funcionários que trabalhavam com ele, que não gostavam dele, que foram falar para o rei, deram aquela ideia para, na verdade, prejudicar Daniel. Eles foram falar para o rei: ó rei, sabe aquela lei lá que o Senhor falou, que não era para ninguém adorar outro Deus, falar com outro Deus, tudo era para vir buscar, falar com o Senhor? Sei. Então, Daniel, aquele outro funcionário do Senhor, ele desobedeceu. E ele está fazendo o contrário. Ele está desobedecendo e ainda está orando ao Deus dele 3 vezes por dia. Ai, coitadinho de Daniel, né, Vareta? Nossa, Tia Grace, como esses homens são chatos. Ah, eles são mesmo, porque eles estavam querendo o mal de Daniel, por inveja do rei ter elogiado Daniel. Eles ficaram com inveja e queriam tirar Daniel do meio deles, e eles fizeram isso. E o rei ficou sabendo, então eles avisaram o rei: Daniel, rei, aquele seu servo também, que trabalha aqui para o Senhor, ele não está cumprindo com a lei que você falou. Ele está orando ao rei, ao Deus dele, 3 vezes por dia. Ai, o rei mandou espiar, né?
E realmente Daniel estava orando ao nosso Deus. Aí o rei falou: e agora? Agora eu dei a lei e falei que aquele que me desobedecesse ia para a cova dos leões. E assim aconteceu. O rei chamou Daniel, falou: olha, Daniel, eu avisei, mas você não cumpriu com a minha palavra. Então, a partir de agora, você vai ser jogado na cova dos leões. E que o seu Deus, a quem você serve, possa livrar você da cova dos leões. Possa livrar você dos leões. E assim Daniel foi levado à cova dos leões pelos guardas. E lá foi jogado. Coitadinho de Daniel. E agora, criança? Será que ele vai ficar lá? E agora, Vareta? Ai, tem graça, não sei. Ai, eu também não, coitadinho de Daniel. Mas o rei, depois de ter falado isso para Daniel, foi dormir. Aliás, ele tentou dormir, porque ele não conseguiu dormir. O rei não dormiu a noite inteira. Ele não jantou. Ele ficou muito triste, porque apesar dos pesares, ele gostava de Daniel. Ai, será que Daniel morreu? Coitadinho de Daniel, crianças. Né. Quando Daniel entrou na cova dos leões, Deus mandou que um anjo aparecesse e fechasse a boca dos leões. Ai, Tata Graça, que legal! É, Vareta, fechou a boca dos leões e eles nada fizeram a Daniel. E Daniel dormiu a noite inteira, porque o nosso Deus nos ama. E quando a gente obedece, Ele nos guarda. Ele nos livra do mal e do pior. E assim aconteceu com Daniel. No outro dia, o rei foi até onde Daniel estava e chamou ele. Daniel! Aí Daniel levantou. Oi, rei! Aqui estou. Ele falou: não acredito, Daniel, você está vivo. Sim, ó rei, o meu Deus maravilhoso, a quem eu amo, a quem eu adoro, mandou um anjo, e o anjo veio e fechou a boca dos leões, e assim fez com que eu fosse liberto dos leões. O rei ficou feliz, porque o rei gostava muito de Daniel. Aí o rei falou: ó, Daniel, a partir de agora eu vou manda chamar vocês, soldados, mandem chamar aqueles 2 homens que vieram falar mal de Daniel. Aí os homens vieram: ô senhor rei, o que o senhor está precisando? O rei falou: olha, vocês falaram mal de Daniel. E olha só, o rei de Daniel, o Deus de Daniel, salvou ele da cova dos leões. Agora quem vai para a cova dos leões são vocês e toda a família de vocês. E eles foram. E quando eles entraram, nem entraram direito na porta da cova onde estavam os leões. O leão já devorou eles. Coitados daqueles lá, já não, crianças. E daí morreram aqueles homens que foram falar mal de Daniel para o rei. Morreram eles e toda a família deles, porque o rei mandou jogar também toda a família deles na cova. E depois, sabe o que aconteceu? O rei chamou Daniel e falou para ele: olha, Daniel, a partir de hoje eu vou colocar uma lei que todo o povo de toda a nação vai ter que adorar o seu Deus, Daniel, porque o seu Deus é o verdadeiro Deus. O seu Deus é o Deus verdadeiro que livrou você da garra dos leões. Esse sim é o verdadeiro Deus. Olha só! Aí Daniel voltou a trabalhar para o rei
E depois o rei ainda permaneceu na autoridade que ele estava como ministro lá, trabalhando para o rei. E depois que Daniel ainda trabalhou para o rei Dário, ele ainda trabalhou para um outro reino, o reino da Pérsia. A palavra de Deus diz que ele trabalhou para mais um reinado fora do rei Dário. Viu como Deus abençoou a vida de Daniel? Porque Daniel era obediente, era um servo do Senhor e ele também orava ao Senhor. E na hora do perigo, Deus veio e livrou ele do mal. Então, crianças, aprendemos que nós devemos ser servos do Senhor também, adorar ao nosso Deus todos os dias, independente da situação da nossa vida, para que quando estivermos em necessidade, o Senhor Deus venha nos socorrer da mesma forma que Ele socorreu Daniel da cova dos leões, que Ele possa mandar os anjos do céu que esteja sempre conosco, nos guardando e livrando do mal e do perigo. Tá bom, crianças? Que nós possamos, eu, Vareta, vocês, possam também, crianças, orar ao nosso Deus 3 vezes ao dia. Daniel orava de manhã na hora do almoço e à tarde, antes de dormir, tá bom? Que Deus abençoe, que possamos ser como Daniel, servo fiel, que adora o Senhor e ora, tá bom? Beijo! Tchau, crianças! Espero que vocês tenham gostado. Dá tchau, Vareta! Tchau, crianças! Até a próxima! Tchau!